A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, queridos irmãos. É um prazer, uma grande alegria, uma bênção estarmos aqui, nós, e naturalmente que há outros irmãos e amigos que estão nos seus lares. E neste tempo de pandemia há uma coisa muito simples que nós gostamos de fazer, normalmente quando saímos da igreja, ainda gostamos, mas não podemos fazer, que é cumprimentar-nos e abraçar-nos. De qualquer das maneiras, eu poderia ter escolhido um outro hino para iniciarmos o culto e pensei nos irmãos que não estão aqui, principalmente, e escolhi aquele hino, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E a ideia e a minha oração e o meu pensamento é que o Senhor também visite esses irmãos que estão nos seus lares e eles sintam essa alegria da visita do Senhor tão forte, ou quase tão forte, como aquela que nós sentimos aqui na casa de oração. Que Deus abençoe a todos. Queridos irmãos, gostaria que abríssemos agora a palavra de Deus no Salmo 119, para lermos o versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Diz assim na palavra de Deus: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Durante a Segunda Cruzada, estamos a falar do século XII, da nossa época, da Era de Cristo, por volta do ano 1145, foi dado início àquilo que nós chamamos historicamente a Segunda Cruzada. A ideia das cruzadas, como sabeis, era sempre aqueles soldados com umas cruzes que iam lutar em nome de Cristo para libertar os lugares sagrados, digamos assim, que se chamava o Império Muçulmano. Uma dessas, a Segunda Cruzada, 1145, durou 4 anos essa cruzada. Um certo conde europeu destacou-se nesta batalha. E de acordo com a tradição, o patriarca de Jerusalém deu-lhe uma relíquia sagrada como reconhecimento da sua bravura. Que relíquia era essa? Era um frasco de cristal contendo aquilo que se dizia ser um pouco da água manchada do sangue com a qual José de Arimateia havia lavado o corpo do Senhor Jesus. O conde voltou da Terra Santa e apresentou a relíquia como um presente para a cidade de Bruges, na atual Bélgica. E os agradecidos cidadãos de Bruges construíram uma igreja para construíram especificamente uma igreja para guardar esta importante relíquia. Chama-se Basílica do Sangue Santo. Se quiserem ir à cidade de Bruges, na Bélgica, vão lá e encontram essa basílica. E durante séculos, peregrinos têm visitado o lugar para tocar a relíquia e estar perto daquilo que acreditam ser um vestígio do sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos irmãos, há uma grande ironia a envolver a Basílica do Sangue Santo. No século XVII, a cidade de Bruges e a maioria da região da Flandre tornaram-se aquilo que alguns chamam de um aterrador covil de assassinos. E porquê esse nome? Porque neste lugar a perseguição religiosa fez muitas vítimas. E não muito longe da Basílica do Sangue Santo, o sangue de devotos seguidores de Jesus foi derramado em nome da religião. Os mesmos peregrinos que reverentemente entravam naquela igreja
para estarem perto daquilo que eles acreditavam ser o sangue do Salvador, eram capazes de ir até à praça do mercado e assistir com prazer a hereges, os chamados hereges, a serem queimados vivos. E nessa praça da cidade de Bruges morreu um homem simples e corajoso chamado Jacó, conhecido como fabricante de velas. Quando Jacó de Rohr foi feito prisioneiro em 1569, Bruges tinha praticamente a mesma aparência que tem hoje. Não sei se algum dos irmãos aqui já teve o privilégio de visitar essa cidade, mas é, de facto, uma cidade que guarda ainda as características medievais. É uma das cidades mais bem preservadas da Europa. E quando Jacó passou pelos edifícios, aqueles edifícios que ainda hoje podemos ver, restaurados, claro, e caminhou pelas ruas da cidade, tudo lhe deve ter parecido bastante sinistro. Todos os olhos que se viraram para olhar para ele, viam-no apenas como um simples herege. Todas as autoridades civis e religiosas da cidade estavam unidas contra ele. E Jacó entrou em Bruges como um homem condenado. Porquê? Porque ele tinha ousado falar das crenças religiosas que não se encaixavam nas tradições da Igreja, da época. Ora, irmãos, acontece que em 1569 a Igreja tinha o poder de tirar a vida àqueles que a ameaçavam. Jacó, por exemplo, acreditava que os cristãos deveriam confessar os seus pecados apenas a Jesus, que é o sumo sacerdote, e não a um sacerdote humano. Jacó acreditava também que apenas Cristo tinha autoridade para perdoar pecados. Ele também acreditava que a comunhão, ou a Santa Ceia, não era um sacramento mágico, mas o partir do pão em memória do corpo ferido de Cristo. Jacó também afirmava que o batismo era uma coisa para adultos e não para bebés. Acontece que estas opiniões religiosas, podem não parecer muito revolucionárias nos dias de hoje, mas no século XVI eram um crime capital. Um crime tão sério como trair o próprio país. Foi por isso que Jacó, o fabricante de velas, foi trazido preso por correntes. Mas aqueles que o conheciam descreviam-no como um homem temente a Deus, inteligente, bondoso e eloquente. Faço um parênteses apenas porque, apesar das coisas serem diferentes, a lição da escola sabatina, o sermão, pela providência, eu acredito que estudou-se muito sobre a questão da educação cristã e nunca deixa de me impressionar a forma como estas pessoas, nós chamamos de heróis da fé, da história da Igreja, também os houve, história no Antigo e no Novo Testamento, heróis da fé, a forma como foram educados. E os princípios foram expostos aqui, irmãos, não há nada de novo debaixo do sol. Jacó foi educado exatamente nos princípios da palavra de Deus. Era um homem simples, um fabricante de velas, mas as pessoas consideravam-no bem. Diziam que ele era eloquente, muito inteligente, uma pessoa bondosa, uma pessoa que trabalhava arduamente, num trabalho honesto, amava a sua família e nunca havia prejudicado ninguém. Mas isso não tinha um grande significado para as autoridades de Bruges. Eles concluíram que as suas crenças eram uma ameaça intolerável para a sociedade. E Jacó tinha de ser persuadido a mudar de opinião ou sofrer as consequências. Creio que é difícil imaginar como aquele solitário artesão conseguiu ficar firme. É que Jacó não tinha formação teológica, ele não tinha frequentado nenhuma universidade.
indivíduos da igreja da época, bem preparados intelectualmente, dispuseram-se a discutir com ele, vários. Por detrás desses homens bem preparados, havia o peso da autoridade da igreja, como os irmãos devem calcular. No século XVI, a autoridade da igreja, para a maioria das pessoas, era como a autoridade do próprio Deus. Em suma, os opositores de Jacó tinham todas as armas do lado deles, sem esquecer a pior delas, que era a morte na fogueira. Mesmo assim, Jacó conseguiu resistir a essa enorme pressão que foi exercida sobre ele. É que ele tinha encontrado uma base sólida para a sua fé, um fundamento inabalável. Ele conseguiu preservar a sua fé contra todas as forças que se lhe opunham. E sabem, ainda existe, por isso que eu estou aqui a falar convosco esta manhã sobre este assunto, o incrível relatório dos procedimentos contra este homem, Jacó, bem como o longo interrogatório a que ele esteve sujeito. Isso está guardado portanto, num museu, e é ali que nós vamos buscar toda essa informação. O principal interrogador de Jacó foi um monge franciscano chamado Frei Cornélis. E Frei Cornélis estava determinado a converter Jacó do que ele chamava de crença falsa e perversa, trazendo de volta à fé católica apostólica romana, fossem quais fossem os meios necessários. E quando Jacó quis dizer que o livro do Apocalipse tinha algumas profecias muito interessantes sobre como uma igreja se pode transformar em Babilónia, Frei Cornélios disse: ora é essa, o que é que tu sabes sobre o Apocalipse de São João? Que universidade é que tu frequentaste? Suponho que no Tiara, pois pelo que sei não eras nada mais além do que um pobre tecelão, um fabricante de velas, antes de andares por aí a pregar e a rebatizar pessoas. E com ironia este frade Cornélios acrescentou: eu estudei na Universidade de Louvain, estudei divindade durante tanto tempo, mas não entendo nada sobre o Apocalipse de São João, e isto é um facto. E Jacó respondeu, parafraseando Mateus 11:25, irmãos, conhecemos, que diz o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. E Cornélios rebateu com escárnio: Deus revelou-se aos tecelões do Tiara, sapateiros nos teus bancos, a fabricantes de foles, acendedores de lanternas, fabricantes de vassouras, a homens que fazem telhados, todos os tipos de gentalha e pobres, imundos, vagabundos e mendigos. E a nós, eclesiásticos, que estudamos desde a juventude, noite e dia, ele escondeu. O frade não podia acreditar em algo tão despropositado. Mas à medida que o interrogatório avançava, ficou cada vez mais claro que Jacó verdadeiramente compreendia as verdades profundas da Sagrada Escritura e o frade apenas brincava com ele ao gato e ao rato. Jacó permaneceu firme durante longos interrogatórios que precederam a sua execução. Ele demonstrou uma fé inabalável. Embora os poderes civis e religiosos estivessem unidos contra ele, ele tinha encontrado uma base na qual se apoiar. Sabem qual é, irmãos? A palavra de Deus. A Sagrada Escritura. E somente a palavra de Deus. Sim, havia um relacionamento simples e direto entre o Pai do céu e este crente. Nas Sagradas Escrituras, Jacó encontrou o poder para resistir às forças que tentavam destruir a sua fé.
Jacó confiou apenas nos ensinos simples da Bíblia. Esta era a sua autoridade. E era suficiente para ele. Mas disseram-lhe: Jacó, tu deves buscar mais instrução. Não deves confiar tanto na tua própria sabedoria. Mas Jacó respondeu: peço perdão, Senhor, mas não confio na minha sabedoria, e sim nas palavras de Cristo. Sabem, irmãos, uma das marcas dos grandes heróis da fé cristã, é que ficaram firmes na palavra de Deus. Lembramos-nos da época em que os cristãos eram perseguidos pelos imperadores romanos, recuaram um bocadinho no tempo, portanto, nos primeiros séculos. Foi uma perseguição feroz, sanguinária. Muitos crentes foram sentenciados a uma vida de trabalho, aqueles que não foram executados, uma vida de trabalho escravo, em minas de cobre, suportaram maus tratos brutais. E os romanos faziam o seguinte: cada trabalhador tinha o tendão do seu pé esquerdo queimado e o olho direito vazado. Há um historiador cristão chamado Eusébio que narra uma cena inesquecível entre esses cristãos famintos e mutilados. Como eu disse, para além daqueles que eram executados, devorados nas arenas por animais selvagens, estes eram um exemplo para outros que estavam para dizer: se vocês aceitarem a Bíblia ou a fé, é isto que vos vai acontecer. Eusébio encontrou um grupo que estava a realizar um culto e percebeu que alguém estava a ler grandes porções da Bíblia. Ele chegou-se mais perto e então reparou, para sua surpresa, que o homem que falava era completamente cego. Não estava a ler, mas estava a citar ou recitar escrituras de memória apenas. E Eusébio escreveu: aqueles que tinham o uso dos seus olhos juntavam-se num círculo a ele, que usava apenas os olhos da sua mente. Falava com clareza, como um profeta, e muito melhor do que aqueles que estavam fisicamente inteiros. A fé inabalável vem da palavra inabalável de Deus. Um outro personagem que me impressiona, mais recente, foi um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer. Era um corajoso pastor de origem alemã que resistiu ao regime nazi. Foi preso, condenado e executado pelas tropas de elite alemãs, as terríveis SS, pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Antes da sua morte, Bonhoeffer conseguiu ainda enviar da prisão alguns escritos. E nesses escritos ele mostrava o verdadeiro cristianismo que enchia o seu coração. Aqueles escritos mostravam um homem que estava confiante e seguro na palavra de Deus, apesar das condições. Depois de uma terrível experiência, quando um bombardeamento dos aliados quase destruiu a cela, Bonhoeffer escreveu: os pesados ataques aéreos levaram-me de volta à oração e à leitura da Bíblia. Ele estava na prisão. Nas suas cartas, esse pastor que esperava a execução falou de quanto se alegrava nas Escrituras. E ele escreveu: estou a ler a Bíblia inteira de capa a capa. Leio os Salmos todos os dias, como faço há anos. Eu conheço-os e amo-os mais do que qualquer outro livro. Depois da guerra, um prisioneiro lembrou-se do pastor Bonhoeffer e testemunhou: foi um dos poucos homens que já conheci para quem Deus é um amigo real. Irmãos, o profeta Isaías declara: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Podemos ler ainda, neste maravilhoso Salmo 119, alguns versículos que precedem aquele que escolhemos para meditar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Os versículos 97 a 99 deste mesmo capítulo dizem o seguinte: oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu
pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Eu acredito, não custa muito acreditar, que estas palavras do Salmo 119 podem ter sido a motivação para Jacó, o tal fabricante de velas que contávamos a história. Este homem demonstrou-se mais sábio do que os seus inimigos, mais inteligente do que aqueles que supunham ensiná-lo. E porquê, irmãos? Porque ele meditava na palavra de Deus. Alguém poderia dizer de Jacó, como se disseram de outras pessoas, é o que dá em ser um fanático. É o que dá. É um fanático. Nada mais falso. Jacó ansiava voltar para o seu lar. Ansiava estar outra vez com os seus queridos, com os seus amados, com a sua esposa, com os seus filhos. Ele escreveu as seguintes palavras numa carta que conseguiu enviar à esposa enquanto aguardava a execução. Eu passo-vos as palavras dele. Minha querida, amada e escolhida esposa, fiquem felizes em saber que a minha mente está razoavelmente bem, exceto que estou muito triste por ti e pelas crianças, já que vos amo de todo o coração. E nada há sob o céu que me faça desejar deixá-los. Mas pelo Senhor e pelas suas invisíveis riquezas devemos deixar tudo. Pensar no futuro e da sua família era mais do que aquilo que Jacó poderia suportar. Mas ele encontrou forças onde, irmãos? Na palavra de Deus. Queridos irmãos, as palavras de Deus encheram a mente de Jacó e ele compartilhou essas forças com outros. Ele escreveu sobre os seus filhos e disse, ainda falando com a esposa, escrevendo à esposa: assim, minha muito amada esposa, faz o melhor que puderes por eles e não desmaies por causa das tribulações que devemos sofrer, mas lembra-te de como o Cordeiro inocente, Cristo Jesus, teve que sofrer desde o princípio e ser fiel. Assim diz o Senhor: aquele que tocar em vós, toca na menina do meu olho. Ele citou Zacarias, capítulo 2, versículo 8. E concluiu desta forma a sua carta: assim, minha querida esposa, encontra conforto nestas palavras e sê paciente. Desde agora eu te entrego ao Senhor. Escrito no dia 24 de abril, por mim, Jacó, teu marido. Copia isto e mantém-no em memória de mim, pois eu não sei se poderei escrever-te mais alguma vez. Jacó foi levado à fogueira no centro de Bruges, diante da Câmara Municipal, e queimado no dia 10 de junho de 1569. Foi escrito que Jacó morreu com um espírito intrépido, testemunhando diante do mundo com o seu próprio sangue. Jacó, o fabricante de velas, morreu de pé, em mais do que um sentido. Ele tinha encontrado uma base inamovível para a sua fé. Ele tinha encontrado um fundamento, uma base de amor, sobre a qual ele podia encontrar conforto e segurança. De onde veio a sua incrível coragem, irmãos? Veio diretamente da palavra de Deus. Há uma beleza pura e simples no seu sacrifício pelos claros ensinamentos das Sagradas Escrituras. Eu creio, há carinho na maneira como ele confortou a esposa com a palavra de Deus. Isso só poderia vir de Deus. Queridos irmãos, também nós que aqui estamos hoje e aqueles que nos ouvem, também nós precisamos de uma base segura para a nossa fé. E precisamos disso agora, irmãos. Agora, hoje. Porque nós precisamos de superar as pressões também do dia a dia. Não estamos a ser perseguidos, é um facto, pelo menos por enquanto. Agradecemos a Deus por isso. Mas há irmãos nossos que são perseguidos noutros lugares do globo pela sua fé, pela sua firmeza na palavra de Deus.
Mas nós estamos a viver sob pressão, ninguém ignora isso. E nós precisamos também, irmãos, de vencer as crises que nos afetam, as mágoas, as tristezas, as desilusões da vida. E queridos irmãos, será que a palavra de Deus está viva? Será que a palavra de Deus está ativa na nossa mente e no nosso coração hoje, como estava no coração daquele homem, Jacó? Será que a palavra de Deus é a nossa amiga, que nos dá conforto e segurança, que traz alegria ao nosso coração, que cura as nossas tristezas, os nossos desapontamentos, irmãos? Eu creio que se realmente a palavra de Deus é isso, nossa amiga, o fundamento, é a base, então só pode ser isso. Porquê, irmãos? Porque ao abrirmos a Bíblia, lá encontramos uma pessoa muito querida. Que pessoa é essa? Jesus Cristo. E Cristo é a sólida rocha na qual podemos confiar e colocar a nossa esperança. Eu sei que há muitas lutas no coração de cada um de nós, não os conheço. Conheço as que há no meu coração. Mas tenho confiança que a palavra de Deus continua a ser hoje esta base, esta firmeza, esta segurança para nós, como foi para aquele homem Jacó, que entregou a sua vida como testemunho da sua fé, da sua confiança no Senhor. Não posso deixar de pensar, irmãos, da necessidade que temos hoje, porque as lutas são fortes, são difíceis, nós constatamos isso. Os tempos modernos em que vivemos, com todas estas crises, com todos os problemas que há, a estratégia do inimigo é a mesma: chantagear, pressionar, para que o nosso olhar seja desviado daquilo que é essencial, que a nossa atenção seja desviada da palavra de Deus, para que digamos: mas para que ler a palavra de Deus? Já conheço a palavra de Deus. Que o Senhor, na sua misericórdia, nos visite esta manhã e nos dê a certeza que temos tudo a ganhar com a sua palavra e tudo a perder sem a sua palavra. Inclinemos o nosso rosto para uma breve oração. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por podermos basear a nossa fé na tua palavra, Senhor. Obrigado pelo testemunho de Jacó e outros heróis da fé que defenderam com tanta coragem a verdade e o amor. Querido Deus, nós precisamos que a Bíblia se torne a palavra de Deus nas nossas vidas. Por favor, Senhor, ajuda-nos a meditar na tua palavra todos os dias e faz com que as ideias contidas na tua palavra façam morada no nosso coração, permitindo assim que encontremos consolo e segurança na tua palavra. Por favor, faz com que a tua palavra continue a arder no nosso coração para sempre, em nome de Jesus. Amém.